Salve, salve! Esse é o Dialéticas, terceira temporada, segundo episódio, final de janeiro de 2022, um ano em que a gente pretende parar de falar de pandemia e, para quem está ouvindo o Brasil, de eleições, não é mesmo? Luana, como estás? E Giovanni, preparada para mais um bate-papo aí sobre a nossa série especial, né? Que a gente tem falado sobre podcasting. A conversa de hoje também promete muitas coisas interessantes. Eu tô animada. Estás animada? E, aliás, a gente está com essa série, mas é interessante, né, falar para o público que nós vamos fazer outras séries depois. E a gente quer fazer mais disso. A gente até vai ter espaço livre para quem quer trazer o seu artigo. Continua. Entre em contato, podcast@dialéticas.com ou no Twitter e Instagram, @dialéticas, para falar com nós e trazer o seu artigo para discutir aqui. Mas a gente quer fazer cada vez mais séries temáticas, não é verdade? Isso, e a gente tá cheio de ideias, né? A gente já tem discutido algumas coisas aí, já estamos encaminhando alguns assuntos, então esse ano promete. Estamos bem animados. E agora eu quero perguntar para o ouvinte, você estranhou um pouquinho essa conversa? Você está ouvindo no fone de ouvido, estranhou um pouquinho que a minha fala está num lado e a fala da Luana está no outro? Se você estranhou isso, massa. Se você não percebeu, volta um pouquinho e escuta de novo. Porque a gente vai chamar agora o Ricardo Moraes, que é o nosso convidado do dia, porque o Ricardo fez um artigo recente sobre som binaural. É isso mesmo, Ricardo? Seja bem-vindo. É isso, boa tarde. É isso mesmo, obrigado pelo convite, Giovanni, Luana, para estar aqui uma vez mais no Dialéticas. E é isso mesmo, é som binaural, que também podemos chamar de outra maneira, mas que é, no fundo, trazer para o som aquilo que durante muito tempo começámos por ter no vídeo, e continuamos a ter ainda muito no vídeo, não é? De uma abordagem em 360 e trazer também isso para o som, não ser apenas o vídeo. E é um pouquinho por aí que vai o som binaural e tem muitas possibilidades, ainda não é muito explorado, mas acredito que vamos falar sobre tudo isso já daqui a pouco. O Ricardo já participou de um episódio de Dialética sobre podcast, né, um outro artigo, mas se você ainda não sabe, a Luana vai apresentar o nosso convidado. O Ricardo Moraes é doutor em Ciências da Comunicação e mestre em Jornalismo pela Universidade da Beira Interior. Atualmente é professor auxiliar no IAD, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia, e além disso é professor auxiliar convidado do Departamento de Comunicação, Filosofia e Política da Faculdade de Artes e Letras da UB, onde leciona jornalismo radiofônico e televisivo. E o professor Ricardo também é investigador no LabCom, a unidade de investigação da Universidade da Beira Interior em Comunicação, e membro do projeto Remedia Lab, que é um projeto que investiga o futuro do jornalismo local na região centro de Portugal. Projeto esse que o apresentador esse host também faz parte. Luana, qual é o artigo que o Ricardo traz hoje? Hoje a gente vai discutir sobre o artigo chamado A Vingança do Áudio, o despertar do som binaural na era dos podcasts e das narrativas radiofônicas, um trabalho que o Ricardo Moraes escreveu junto com a Ana Sofia Paiva. Ricardo, então a tese é sua. Então, este artigo, como vocês disseram, A Vingança do Áudio e o Despertar do Som Binaural na Era dos Podcasts, é um artigo que surge, na verdade, com a minha colega com quem escrevi este artigo, a Ana Sofia, surge um pouco até na sequência da dissertação de mestrado que ela fez e que também deu origem a um livro que podem encontrar nos livros LabCom, precisamente o resultado da dissertação, e foi um pouquinho na sequência. Ela fez uma experiência precisamente e trabalhou muito este tema do som binaural, e o que nós tentámos fazer depois neste artigo foi tentar perceber, não sendo propriamente uma coisa completamente nova, não é? A ideia do som binaural, algo que já existe há muito tempo, o som tridimensional, tentar perceber o desenvolvimento que vinha tendo nos últimos tempos, por um lado, do ponto de vista mais científico, mais académico, ou seja, perceber se existiam estudos, investigações
sobre esta temática, e por outro lado também do ponto de vista prático, ou seja, para perceber, e aqui entra a parte dos podcasts, se este tipo de som estava a ser utilizado efetivamente, nomeadamente na produção de podcasts, e o objetivo muito específico também era até perceber a sua utilização no campo do jornalismo, porque depressa percebemos que o som binaural é efetivamente utilizado em vários produtos e projetos e trabalhos, mais no campo ficcional, mas menos no campo jornalístico, apesar de existirem muitas potencialidades, tal como nós percebemos facilmente porque é que o jornalismo imersivo, com a parte do vídeo, essencialmente, tem sido utilizado muito nos últimos anos, com o objetivo precisamente de transportar os espectadores para os locais e tentar-lhe uma experiência também do ponto de vista jornalístico diferente. A ideia aqui era perceber as potencialidades de fazer isso, mas ao nível do áudio, que de certa forma tem vindo a crescer agora nos últimos anos muito por conta dos podcasts, mas que durante muito tempo, e aliás, como dizia a letra da famosa música, o vídeo matou a estrela da rádio, mas na verdade, e é daí também que vem este título, a verdade é que não morre, não só não morre a rádio, como tem conseguido reinventar-se bastante através dos podcasts, mas chegaremos a um ponto em que ou já chegamos se calhar a esse ponto, em que fazer simplesmente podcasts é começar a entrar numa lógica onde existem toda a gente a fazer podcasts e, portanto, a diferenciação pode surgir também através de novos elementos, e o som binaural poderá ser aqui um novo elemento, e foi um pouquinho isso que nós tentámos fazer neste trabalho, fazer essa avaliação, percebendo que efetivamente existem já alguns estudos e existem trabalhos do ponto de vista científico e académico a explorar esta área, do ponto de vista de profissional, ou seja, de trabalhos realizados muito mais na área ficcional, muito menos na área jornalística, apesar de existirem alguns, e portanto existe margem e caminho para continuar a ser trabalhado, quer o som binaural associado aos podcasts, que neste momento acaba por ser uma forma de remediação da rádio que está a ter mais visibilidade, mas de outras formas, como por exemplo as Alexas, entre outros dispositivos que também as pessoas têm cada vez mais em casa, e que a utilização do som binaural nesses dispositivos pode ser também uma oportunidade para novas experiências, e no fundo foi isso que tentámos fazer neste trabalho, que tinha também um carácter exploratório no sentido de perceber o que é que existia sobre a área e a ligação com os podcasts, e abrir caminho para trabalhos futuros que considerem não só o binaural, mas também outros elementos, como eu dizia, que mais cedo ou mais tarde eu acredito que vão ser introduzidos nos podcasts para fazer diferença num mercado em que começa a ficar, não sei se a palavra saturada é muito forte, mas a verdade é que começa a existir demasiados podcasts, ainda existe procura, mas chegará um momento que a diferenciação terá de ser feita de alguma maneira, e talvez o binaural possa passar por aí. E de uma forma resumida é sobre isso que trata o artigo, sendo que binaural remete necessariamente para a questão do tridimensional, tal como quando nós vamos ao cinema e temos uma imersão diferente, a entrada de sons, e é como se tivéssemos som à volta de toda da cabeça, e conseguirmos apreender esses pormenores sonoros, mas depois do ponto de vista técnico, dos recursos que implica, nomeadamente para a captação, existe também um trabalho ainda a ser feito, é algo que nós também abordamos, tem a ver com talvez não exista ainda, apesar de nos últimos tempos os custos têm-se vindo a reduzir, não existe ainda um investimento, por exemplo, em microfones para capturar especificamente binaural, enfim, todo esse trabalho ainda estará a ser feito para, talvez, daqui a algum tempo, existam mais trabalhos, nomeadamente, e isso era uma das preocupações neste trabalho, no campo do jornalismo, onde nós acreditamos também que pode vir a fazer a diferença a utilização de som binaural.
Luana? Bom, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria só dizer para você que está ouvindo a gente, se você ficou curioso ou curiosa com o livro que o Ricardo falou, que é fruto do trabalho da Ana Sofia, o livro chama Rádio Aumentada, uma proposta de reportagem com som binaural e realidade aumentada. Ricardo, eu achei muito interessante a sua fala sobre essa questão do binaural e eu me lembrei de um artigo do professor Eduardo Medici, junto com a Juliana Gobibetti, que são ambos da Federal de Santa Catarina, do Brasil, em que eles falam em determinado momento que o processo de visão, se a gente parar para pensar em relação ao nosso corpo, ele é um processo excludente, né? Porque enquanto a gente olha para as coisas, a gente não olha para nós mesmos, a gente não se vê enquanto a gente olha, né, para as outras coisas. Mas enquanto a gente escuta, o processo de escuta enquanto a gente está escutando, o som ressoa dentro de nós. Então isso já é uma coisa mais inclusiva quando a gente pensa na relação com o nosso corpo. E o som binaural, o som tridimensional, ele é mais inclusivo ainda, né? Porque ele coloca o nosso corpo no centro da narrativa, né? É como se a gente estivesse, de fato, presenciando o que está sendo narrado. Então, eu acho que o som binaural ele ainda é mais inclusivo, né? A partir dessa perspectiva que eu falei. Mas a minha pergunta é o seguinte: nesse artigo, vocês falam que existe uma revitalização da importância do áudio e que tem um despertar para as novas experiências. Esse artigo ele foi publicado em 2019 e com a pandemia a gente percebeu um aumento nas produções de podcasts, né? Você conseguiu perceber que essa experimentação com o áudio ela aumentou de 2019 para cá? Ou vocês não conseguiram, não tiveram essa percepção, não tem dados suficientes para afirmar isso? O que você pode dizer para a gente sobre essa questão? Eu acho, há várias, obrigado pela questão, Luana, há várias questões interessantes aí. A primeira é, de facto, o poder que o vídeo ganhou, não nos últimos anos, durante muito tempo, e que no fundo quase que colocou o áudio um bocado a um canto, ou seja, era sempre dada menos importância ao áudio de alguma forma, e foi por isso que tantas vezes se disse que a rádio passava por dificuldades. Os podcasts, essencialmente os podcasts, vieram transformar muito a percepção em relação ao áudio. Acho que sem os podcasts não existiria a percepção que existe hoje em dia em relação ao áudio. E portanto, isso é muito importante. Mas há algo também que é muito interessante de verificar, inclusive falávamos há pouco, vocês estiveram nesse encontro no Minho sobre podcasts. A Universidade do Minho tinha um projeto, não sei se já terminou, mas se não terminou talvez esteja a terminar, que era o projeto Audire, que era um projeto muito interessante e que efetivamente remetia também para algo que é muito importante, que é e num encontro em que na altura participámos, onde eu e a Ana Sofia inclusive apresentámos também 2 trabalhos, remetia para as paisagens sonoras, etc., mas remetia para a grande diferença e para uma diferença importante entre ouvir e escutar. Nós ouvimos muita coisa, mas deixámos em muitas situações de saber escutar. E eu acho que aquilo que a pandemia trouxe também, talvez sobretudo naqueles primeiros momentos de confinamento e em que as pessoas levaram se calhar um choque em terem que ficar fechadas, etc., um regresso ao escutar muito importante. Ou seja, não é simplesmente ouvir, é escutar. E escutar é estar atento a um conjunto de aspectos que muitas vezes não estamos. E é nesse sentido também que eu acho que a pandemia foi importante e há projetos muito, muito interessantes relacionados com as paisagens sonoras em Lisboa, mas pelo mundo todo, mas em Lisboa também havia sobre os postais sonoros da cidade, que remetem precisamente para a importância dessa escuta e remetem também para a revitalização que o áudio tem vindo a ter nos últimos anos. O que é que eu acho também em relação ao binaural? Eu continuo a achar que, eu já disse isto em algumas apresentações em que participei, e porque é que muitas vezes, e eu também acho que prefiro assim, ou seja, não é uma coisa que se tenha expandido, que toda a gente esteja a fazer e que toda a gente esteja a usar binaural. E eu não acho mal, no sentido em que
há muitas outras tecnologias que muitas vezes são utilizadas apenas e só para dizer que são utilizadas. Por exemplo, há alguns projetos jornalísticos em Portugal, não interessa dizer quais, que quando se falou muito sobre, agora o vídeo 360 está muito na moda, esses projetos o que é que fizeram? Bom, durante 6 meses, se calhar, fizeram um conjunto de conteúdos em vídeos 360, mas depois acabou. Ou seja, não deram continuidade a esses projetos. E, portanto, é pouco interessante se alguém começa a utilizar uma tecnologia, um elemento novo nas narrativas, simplesmente para dizer que faz. Aquilo que um relatório do Digital News Report, neste caso os autores do Digital News Report também, tem um outro relatório que fala sobre a atração pelas coisas que brilham. E há muitos meios de comunicação que agora estamos a falar muito de vídeo 360, vamos usar vídeo 360, só porque falamos muito, mas não existe uma verdadeira intenção de acrescentar algo, de dar algo novo, de mudar alguma coisa. Portanto, no caso do binaural, eu acho que não houve essa tentação, sendo que, como eu dizia há pouco, as questões de material que é necessário para a captura, ao nível da edição, conhecimentos ao nível da edição para fazer bons trabalhos de som binaural, tudo isso faz também com que não existam assim uma densidade muito grande de trabalhos. Em relação à pandemia, eu acho que mudou a questão da escuta, é muito importante, e na pandemia assistimos a outra coisa que foi, não é algo completamente novo, mas as pessoas viram-se fechadas, muitas vezes pensaram que era uma oportunidade de criar algo que nunca tinham tido tempo de criar. E os podcasts surgiram aí. Muita gente criou um podcast porque escrever um livro é uma coisa, criar um podcast é, no fundo, pegar no telemóvel e gravar uma conversa, o que quer que seja. E, portanto, acho que abriu-se também muito o espaço por aí. Eu já disse isto na primeira vez que estive no Dialéticas, ou pelo menos acho que disse, e vou dizer outra vez agora, que eu acho que toda esta explosão dos podcasts, eu acho que ainda não estamos no caminho descendente, mas não estamos longe. Eu acho que estamos no Planalto, se quisermos. Estamos lá em cima, ainda continua a ser uma coisa, muita gente muito interessante, muito interesse, mas vamos chegar a um momento que vamos ter que... Vai haver outra coisa, vem outra coisa a seguir. E percebemos, então, se quisermos pensar naquilo que está a acontecer com o som, que é, tivemos o Clubhouse, em que era efetivamente a utilização do som, algo novo. Temos o Twitter a utilizar o som de forma diferente, algo que não fazia anteriormente e faz agora. Enfim, as próprias plataformas, as maiores plataformas, passaram todas a prestar mais atenção ao som. Mas vai chegar a um ponto, isso vai ter que aparecer algo novo. E é aí que vamos ver, porque nos podcasts aquilo que nos dizem também os estudos que já foram feitos, que eu fiz, que outros já fizeram, é que continua a haver muitos podcasts que são criados hoje e duram 1 mês, 2 meses e morrem, e portanto tão depressa como surgem, desaparecem, e os projetos que se mantêm, porque em última instância não nos podemos esquecer que, seja nos podcasts, seja noutro conteúdo, a questão da rentabilização daquilo que está a ser produzido vai-se colocar nos projetos, pelo menos mais profissionais. E se a rentabilização se vai colocar, voltamos um pouquinho ao problema que já tivemos anteriormente, que é se falta publicidade ou se falta quem pague todos os outros conteúdos, nos podcasts não vai ser diferente. O que é a diferença nos podcasts? É que qualquer pessoa pode pegar num gravador, num telemóvel e, no fundo, fazer o seu próprio podcast. É essencialmente isso que acho que muda, e durante a pandemia foi essa possibilidade que surgiu para toda a gente, no fundo. O Ricardo, tu falou antes sobre... Até a Luana perguntou sobre a questão da pandemia, né? E isso me chamou muita atenção, porque quando você começou a falar em podcast, lá por 2012, 2013, eu sei que o podcast é de antes, mas ali em 2013, 2015, as pessoas diziam assim, o podcast ele é bom porque você escuta ele no carro, você escuta ele quando está fazendo corrida, quando você está fazendo outra atividade na rua, e a explosão dele foi justamente quando estava todo mundo em casa. Ou seja, a explosão dele ocorreu justamente quando estava todo mundo
Com o tempo, eu estava aqui agora fazendo um vídeo podcast, eu fiz aqui um entre aspas com a mão, mas vamos lá. Com o tempo, vamos assim dizer, para assistir coisas também, não apenas ouvir. Isso chama bastante atenção, né? Porque, na verdade, o podcast deveria ter, não deveria ter bombado quando está todo mundo em casa. Eu não estou falando de produção. Eu estou falando que produção faz sentido. A pessoa tem mais tempo, pode produzir. Mas eu estou falando em escuta. Há um número de pessoas que também cresceu nos últimos anos com a pandemia. E é justamente quando está em casa. Ou seja, há um espaço ali para tu brincar um pouco mais com o som. Não ser apenas uma conversa, algo mais. Até eu tinha uma pergunta sobre essa questão de como fazer um podcast com esse recurso binaural. Mas tu já falou aqui antes, né? Tem que entender, tem que ter equipamento, tem que ter estrutura. Não é algo que o cara vai fazer amador em casa. É realmente uma sofisticação, né, do produto. Sobretudo ao nível de, logo, a começar pela captura, ou seja, existem efetivamente microfones específicos para a captura, da mesma maneira que existem, muito interessante, são fones ou escutadores que no fundo permitem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, permitem que a pessoa ouça, mas no fundo está a capturar ao mesmo tempo que está a ouvir, enfim, para além, sobretudo ao nível da edição, e atenção que eu não sou especialista, nunca produzi nada em binaural, a Ana Sofia, por exemplo, sim, o resultado do livro dela já é uma experiência nesse sentido, mas para além disso, e é muito interessante a questão de efetivamente ter sido durante a pandemia, que no fundo assistimos cá também a uma explosão ainda maior do podcast, que tem a ver com, que é aquilo que também nos dizem os estudos, que foi as rotinas mudaram, não é? As pessoas deixaram de se deslocar para o trabalho, etc. Mas, no fundo, se quisermos fazer, eu não gosto muito de fazer os paralelos o paralelismo entre a rádio e o podcast, porque isso depois leva-nos para o problema de se chamar a muita coisa podcast, na verdade não é mais do que rádio recortada ou transformada, são os mesmos conteúdos da rádio que depois são encaixotados e chamamos-lhe podcast, mas é tal e qual aquilo que ouvimos na rádio. Mas aquilo que eu acho que aconteceu durante a pandemia foi voltar um pouquinho aos tempos em que se ouvia rádio em casa, não era? Em que, por exemplo, tínhamos o rádio na sala e as pessoas, toda a gente ouvia rádio, o mesmo programa, enfim. E eu acho que o podcast, com a pandemia, foi isso que trouxe. Foi o facto de haver um determinado conteúdo que eu até já ouvia, vou partilhar com uma pessoa que está em casa e, olha, vamos aqui ouvir isto. E isso remete também para uma outra coisa, que é, o áudio ganhou durante a pandemia também um outro aspecto importante, que foi a capacidade de ser quase conteúdo único, tal como acontece, por exemplo, quando estamos a ver uma série, não é? É vídeo, é só aquilo. E eu acho que o podcast, que durante muito tempo, por via daquilo que era a rádio, era sempre o meio em que nós estamos a fazer outra coisa e a ouvir um podcast. Não estamos só a ouvir um podcast. Com a pandemia e com a mudança que houve nas rotinas, nós passámos em algumas situações, ou alguns estudos indicam também isso, a ouvir só podcasts, ou seja, eu vou escutar aquele conteúdo tal como eu iria ver uma série, e portanto isso remete para uma mudança também das rotinas muito interessante, que eu acho que não pode ser ignorada, porque depois remete, como eu dizia há pouco, os dispositivos como os assistentes que as pessoas passaram a ter em casa e que chamam pela Siri ou pela Alexa e ela vai pesquisar aquele podcast ou vai pesquisar um podcast sobre um determinado conteúdo. Também é interessante para falarmos nesta revitalização no áudio e nas possibilidades que entram dentro de todo este universo do áudio. E uma outra coisa também interessante tem a ver com o facto de, e aí é um dos pontos também do artigo, o facto, do ponto de vista jornalístico, se nós pensarmos, existe enorme potencial de utilização de som binaural para porque algumas rádios inclusive têm como slogan que ou normalmente quando se ensina rádio costuma-se dizer que é transportar o ouvinte para o local. E há poucas formas de o fazer tão bem como com o som binaural, porque efetivamente isso é quase como se a pessoa estivesse, quando é bem feito, como se a pessoa estivesse efetivamente no local. E, portanto, temos aqui essa possibilidade de dar mais cor às histórias, mas, sobretudo, fazer com que elas também, com que
do ponto de vista jornalístico, ainda continua a existir muito aquela questão sobre aquela parte que é a interpretação do jornalista que fez o trabalho, não é? E a questão do som binaural também nos pode remeter para o facto de a captura, necessariamente existe uma decisão por parte da pessoa que fez a captura, mas depois é dada a possibilidade a quem escuta, não é? De efetivamente tirar as suas próprias relações com uma imersão que de outra forma não seria possível. Tem duas coisas na sua fala também que eu achei bastante interessante. A primeira é quando você fala dessa questão das mudanças de consumo de podcast durante a pandemia. Eu acho que o podcast ele também ele tem agradado muitas pessoas justamente por esse caráter multifacetado, né? Porque ao mesmo tempo que eu coloco um fone de ouvido e aquele locutor fala diretamente para mim, no meu ouvido, é um formato íntimo de mídia, né? Também a gente pode ouvir um podcast ali, como você falou, na Alexa, por exemplo, como os rádios antigos no meio da sala para várias pessoas. E na pandemia também a gente, como você também falou, essa questão de, igual a gente vê uma série, pessoas que moram juntas ouvindo podcast juntos, ainda tinha aquela conversa, olha, não vai escutar sem mim não, me espera chegar, me espera terminar de fazer tal coisa para a gente ouvir junto esse episódio. Então, também criou esse consumo coletivo, né? Também teve essa retomada do consumo coletivo do áudio. E quando você fala sobre essa questão do podcast, do áudio binaural no jornalismo, no conteúdo informativo, também eu penso em duas coisas. Primeiro que, além desse equipamento, de todo esse processo mais trabalhoso de edição e de produção, a gente tem, em paralelo a isso, a diminuição de equipes, né, jornalistas trabalhando com isso, o que gera também um problema, né? A gente quer fazer uma coisa mais imersiva, mas a gente tem um número reduzido de pessoal para fazer isso. E um evento que eu fiquei pensando muito na época interessante, que seria, né? A gente teve agora, eu não sei como tá neste momento, mas a CPI da Covid no Brasil. Então, que os repórteres iam e a gente via os depoimentos. Eu acho que se a gente tivesse um microfone binaural ali, que você ouve todas as pessoas falando, os depoimentos, aí tem aquela briga no meio, aquela discussão, que é o que você falou, o ouvinte ele tira a sua própria conclusão. Quem tá falando, quem tá interrompendo, quem tá querendo atrapalhar, né? O ouvinte ele se coloca realmente ali no meio daquela narrativa. Eu achei isso muito importante. Eu acho que pensar no áudio binaural no jornalismo é pensar mais numa questão natural do acontecimento e não numa coisa tão planejada como é a ficção, né? Porque a ficção a gente precisa pensar quem vai ficar do lado do direito, quem vai ficar do lado esquerdo, quem vai falar para quem. E o jornalismo, a gente colocando um microfone em acontecimentos assim, a coisa flui mais natural, né? Essa era a minha pergunta, né? Como faz um jornalismo com binaural? Há um bom exemplo, aliás, que nós falamos no artigo e que é uma sugestão que eu iria deixar já estava aqui a ver o nome da grande reportagem que foi feita com Olhos de Ouvir, é uma reportagem da Antena 1, feita pela Rita Colasso, e que efetivamente remete para, ou seja, é um bom exemplo, porque o próprio nome diz com Olhos de Ouvir e já remete para alguém que, neste caso na reportagem, é uma pessoa que é cega e, portanto, é, por exemplo, uma forma, e existem outras temáticas que podem ser abordadas de uma forma completamente diferente com o recurso ao binaural. E aqui é a questão de nós nos colocarmos nos pés, não é? De uma pessoa que não tem, não vê, portanto não tem possibilidade visual e, portanto, como é que é todo o universo sonoro que aquela pessoa vivencia. Mas a questão da aplicação no jornalismo não é de facto, não digo que seja fácil pela questão dos recursos humanos, materiais, mas se calhar é um caminho a percorrer no sentido de mudar a forma como mudar as narrativas, mudar o acesso a alguns conteúdos. E é interessante também verificarmos, porque, por exemplo, quando a questão do vídeo 360, a ideia da imersão também com o 360,
foi muito utilizada para algumas reportagens jornalísticas bastante interessantes e continua a ser utilizada para alguns dos meios mais reputados, mas muitas vezes o som não acompanha esse tipo de vídeo 360. A recolha de som não é ela tão bem imersiva e, portanto, juntarmos aqui as duas coisas também é algo que é muito interessante e que, do ponto de vista jornalístico, eu acho que pode ser, de facto, muito... trazer algo efetivamente de novo. Uma vez mais, não é utilizar uma tecnologia, algo novo só porque sim, é pensar como é que nós podemos, ao utilizar isso, acrescentar algo novo. E para acrescentar algo novo é pensar, ou seja, é preciso efetivamente fazer um planeamento, pensar de que forma é que, ao utilizar esta tecnologia, eu vou estar a acrescentar algo novo, porque como vários autores dizem, e mesmo quando falam dos podcasts, já muitas vezes falam disso e falam da ideia de uma rádio expandida, ou seja, ir mais longe. No fundo aqui é levar isso ao extremo, ou seja, de que forma é que nós podemos ir mais longe naquilo que estamos a querer contar às pessoas, e acho que o binaural é uma dessas possibilidades. Eu deixava essa sugestão de ouvirem esse trabalho da Antena 1, precisamente com Olhos de Ouvir, que é um trabalho com som binaural. Ô Ricardo, deixa eu te fazer então mais uma última pergunta. Além do som binaural, a gente sabe que ele exige equipamento em primeiro lugar, exige uma tecnologia, exige um conhecimento, às vezes, que a maioria dos produtores de podcast não tem um deles, pelo menos, né? E o que seria interessante? O que tu recomendarias, por exemplo, para um estudante num projeto de aula que quer fazer um podcast, por exemplo, narrativo, que seria a versão mais sofisticada, né, dos podcasts de jornalismo hoje, as grandes narrativas. Que detalhes ele pode ter de preocupação para que a qualidade do som, além de ter um som com uma qualidade melhor, um microfone bom, que mais ele pode pensar para que a experiência do público ao ouvir seja mais sofisticada? Enfim, é muita coisa, não é? Sobretudo, eu estava aqui a pensar que nos cursos que se fazem sobre podcast, sobre como começar a criar podcasts, muitas vezes há muita gente que alerta, há muitos dos formadores que alertam que mais importante às vezes do que ter um bom microfone é saber logo à cabeça o que é que a pessoa quer fazer. Saber bem o que é que quer fazer, ou seja, e saber o que é que quer fazer passa também por aquilo que eu estava a dizer há pouco, é saber aquilo que eu quero fazer, não é para o primeiro e segundo e terceiro episódio só, ou seja, eu ter efetivamente uma ideia de como é que eu quero seguir com aquele projeto, onde é que eu vou começar, para onde é que eu vou passar, onde é que eu quero ir. E isso é muito importante. Ao nível de recursos, claro, sim, um bom microfone faz a diferença e existem todo um conjunto de conselhos mais técnicos para ter cuidado na recolha dos sons, etc, mas mais importante, eu acho que não há nada pior do que começar um projeto e depois ele não ter seguimento, significa que ele não foi bem pensado nem bem planeado e, portanto, eu diria que fazer esse estudo inicial para perceber que tipo de história é que eu vou contar, se é efetivamente um podcast mais narrativo, se é um podcast em que só eu é que falo, se é um podcast de entrevistas, enfim, todos esses elementos eu acho que têm que e devem ser cautelados e estruturados primeiro. Estava-me aqui a tentar lembrar, eu fiz recentemente, vocês também devem ter tido conhecimento daquele curso do Knight Center sobre podcasts, neste caso era sobre storytelling, audio storytelling, e nesse curso nós tivemos acesso a um documento via esse curso, que é um documento muito interessante, que se chama Project Blueprint, e que no fundo nos obriga a pensar num conjunto de aspectos para estruturar uma narrativa sonora e estruturá-la muito bem antes de avançar. E há muitos elementos aqui que são muito interessantes, desde como é que nós chamamos ao projeto e porque é que lhe chamamos de uma determinada maneira, de
como é que nós podemos descrever o nosso projeto numa só frase que efetivamente, ou seja, desperta a curiosidade das pessoas, como é que nós vamos definir a nossa audiência, qual é que é a audiência a que queremos chegar, enfim, um conjunto de aspectos importantes que remetem não só, e muitas vezes, para a parte técnica, que toda a gente pensa que se não tiver uma parte técnica perfeita não é um bom conteúdo, quando na verdade é, passando aqui a redundância, o próprio conteúdo, a história que nós vamos contar, que muitas vezes é mais importante do que toda a recolha técnica, não deixando claro de parte aquelas coisas mais básicas, não é? Se tivermos ruído, as pessoas não nos percebem, enfim, essas coisas básicas, mas deixando isso de lado, é pensar muito bem naquilo que vamos ter dentro do nosso podcast, de quais é que são as histórias, de quem é que são as pessoas com quem falamos, qual é que é a nossa audiência, qual é que é o público a que queremos chegar, tudo isso é muito importante. Eu diria, sobretudo, que há muito a ideia também, e os podcasts contribuem muito para a ideia de que eu pego no meu telemóvel, ele grava, começa a falar, tenho um podcast. Não é mentira, mas daí a ser um conteúdo que vai durar um tempo, que vai ter pessoas interessadas em segui-lo, é uma coisinha um pouquinho diferente, e nesse sentido eu acho que um bom planeamento continua ainda a ser fundamental para muitas coisas e para os podcasts também. Ô Ricardo, agora a última pergunta, ela tem uma pergunta mais geral, que eu fiquei bem curiosa. Como é que tem sido nas salas de aula esse interesse por produzir podcasts? Você percebe um aumento ou ou aqui em Portugal parece que não, está estagnado? O que você pode falar sobre isso, sobre o interesse dos alunos em produzir podcast? Assim, essa pergunta vai encaixar nesta minha última resposta, que tem a ver com, há muita gente com muita ideia de fazer muita coisa, mas muitas vezes tenho a sensação que os interesses dos alunos, mas não só dos alunos, das pessoas em geral, mas neste caso dos alunos, é um interesse muito, é como as luzes, é como aquelas luzinhas da árvore de Natal. Pisca e apaga-se muito, muito depressa, ok? É muito intermitente. Há muito interesse muito rápido e depois a seguir apaga-se. Ou seja, e eu acho que é muitas vezes essa falta de planeamento que falta, ou seja, de pensar melhor, de maturar os projetos antes de efetivamente avançar. Agora, há um interesse crescente, mas por outro lado há uma outra coisa que me preocupa enquanto professor da área, enquanto investigador também da área. Tenho ainda também muita sensação que há muita gente que quer fazer podcasts, mas não ouve podcasts. Há muito aquela ideia de, ok, eu ouço podcast. Não, são pessoas que não consomem efetivamente podcasts, ou seja, e não consomem um podcast todos os dias, ou às vezes, se calhar, nem todas as semanas. E eu vi isso, Ricardo. É como em tudo, é difícil ser bom produtor, não é? E é difícil perceber o que é que pode dar um bom produto se eu não escuto, se eu não fiz o meu trabalho de casa, a minha pesquisa de ouvir, saber que existe podcast nesta área sobre isto, podcast nesta outra área sobre aquilo. Enfim, é difícil e eu sinto muito isso. Sinto um interesse, por vezes, muito intermitente, tão depressa como aparece, vai desaparecer. Por outras vezes, sinto uma falta de preparação, porque muitas vezes há a ideia, depois também há aquela que quando eu às vezes digo que mistura-se muito rádio com podcast e chama-se podcast a tudo e na verdade não é por mal, é efetivamente porque o que é que isso faz? Faz com que muitos estudantes também acham que, ok, eu vou ali criar um podcast, porque a ideia que eles têm do que é um podcast é a ideia de um conteúdo que vai para a rádio, mas eventualmente, se eu não for para a rádio, se eu colocar num site, passo-lhe a chamar um podcast e é um podcast. E um verdadeiro podcast, se lhe quisermos chamar um podcast nativo, é mais do que isso. É pensar efetivamente a quem é que eu me vou dirigir e, portanto, eu posso, no meu próprio podcast, colocar conteúdos e apresentar conteúdos de forma diferente, porque sei a quem é que são as pessoas que me vou dirigir. Não é um conteúdo de rádio, porque um conteúdo de rádio, em teoria, a audiência está a ouvir-me exatamente naquele momento. E, portanto, eu depois recorto e disponibilizo online. São duas coisas diferentes e eu acho que os alunos, muitas vezes, os estudantes, as pessoas em geral, muitas vezes também não pensam nesse aspecto. E a questão é essa, ou seja, se pensarmos
em verdadeiros podcasts que não conteúdos recortados simplesmente da rádio. Atenção, apesar de eu ouvir muitos desses conteúdos, vamos ver que eles apresentam características diferentes, a começar pela duração, ou seja, um programa de rádio, aquilo que é um segmento do programa da manhã que é recortado e que é disponibilizado em podcast e que nós encontramos nas apps e que ainda por cima é o podcast mais ouvido do país, tem uma duração muito curtinha comparado com aquilo que pode ser um podcast nativo, pensado única e exclusivamente para ser consumido através do Spotify ou do Apple Podcasts, porque aí o conteúdo pode ser uma duração muito maior, eu posso abordar assuntos, não tenho que estar preocupado que a meio vai aparecer uma determinada publicidade, porque à partida o sponsor é à cabeça, portanto não tem que aparecer a meio. Enfim, há um conjunto de diferenças que tornam estes conteúdos distintos e que fazem com que exista muita coisa que se chama podcast, que na verdade não é podcast, ou não são podcasts nativos, na medida em que não utilizam todas as potencialidades e todos os recursos que podem ser utilizados num verdadeiro podcast. Ou pelo menos é desta forma que eu entendo. Bom, na síntese, eu queria dizer que você, estudante de jornalismo que estiver ouvindo ou vendo esse podcast, quando você fizer o projeto para sua aula, não faça um podcast de entrevista como esse que você está vendo agora. Não vá por esse caminho, não vá pelo caminho do debate, que são os caminhos mais fáceis por dois motivos. O primeiro, porque ele é mais fácil de fazer. E o segundo, pelo que o professor Ricardo falou agora há pouco, não adianta você fazer 3 episódios e depois parar. Ou seja, se você quer experimentar, faça uma narrativa, faça uma série de 3, 4 episódios, porque você não vai ter a responsabilidade de fazer ele o tempo todo e você pode aproveitar para caprichar, para trabalhar mais, para fazer uma coisa realmente diferente nisso. Eu acho que é muito interessante como o áudio, né, como a brincadeira do título do artigo, né, a vingança do áudio, e como a gente consegue ouvir alguns podcasts hoje de narrativas, alguns ainda naquela narrativa mais tradicional, somente de uma boa voz e de uma boa pessoa contando uma boa história, mas alguns podcasts que já trabalham bastante, e eu posso até dar o exemplo aqui do Fumaça, né, daqui de Portugal, que já tem um trabalho com som muito interessante. E para as referências, eu já vou fazer aqui minha referência antes de passar para a Luana, que é qualquer podcast de narrativa da Rádio Novelo, qualquer um, para quem está no Brasil, e qualquer série do Fumaça para quem está em Portugal. Porque são as duas empresas, uma do Brasil e outra de Portugal, que fazem provavelmente os melhores trabalhos de narrativa com som. Há outros grandes bons produtores de narrativa, mas para quem trabalha muito som, esses dois são os melhores, na minha opinião. E o filme, sim, eu vou recomendar um filme quando a gente está falando só de áudio. O filme é O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. Tenta prestar atenção no som nesse filme. Não é só o título do filme, não. Luana. Bom, eu quero só fazer uma propagandazinha que na minha tese, né, a pesquisa que eu estou desenvolvendo é sobre o consumo imersivo de jornalismo narrativo em podcasts. E claro que a gente tem aí, de um lado, os aparatos tecnológicos que permitem, né, essa imersividade do ouvinte. O áudio binaural é um ótimo exemplo. Mas na minha tese também eu trabalho com aspectos narrativos. Então a gente também tem estratégias narrativas, formas de se contar uma história que também vão proporcionar uma experiência imersiva para o ouvinte. Então eu acho que se a gente juntar as duas coisas, né, a tecnologia com a estratégia narrativa, a gente consegue criar uma história aí imersiva que vai chamar a atenção do ouvinte. Para indicar, minha indicação, só para pegar o gancho aí na nossa conversa de hoje, é um episódio sobre áudio imersivo do podcast que chama Podclave, é com V mudo no final. É um podcast é um episódio que vai falar sobre essas características do áudio imersivo, do áudio 3D, e é bem interessante para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Ricardo? Em termos de sugestões, eu ia pegar primeiro num livro que remete para... Não é sequer um livro recente, mas é um livro que eu gostei imenso de ler, porque remete precisamente para
a importância do saber escutar e saber escutar o silêncio, inclusive. É um livro que se chama O Silêncio na Era do Ruído. É muito interessante, é do Erling Cage, vale muito a pena. É um livro curtinho, mas remete precisamente para a pessoa saber primeiro estar em silêncio e o saber escutar o que o silêncio lhe diz, que no fundo é saber se escutar a si próprio. É um livro muito, muito interessante, e é uma das recomendações para esta diferença importante entre ouvir e escutar. E no fundo sublinhava também a sugestão do Giovanni, não sendo binaural, aquilo que o projeto Fumaça faz em Portugal merece efetivamente ser muito destacado como narrativa do ponto de vista sonora, não só e ao mesmo tempo jornalística, portanto muito interessante nesse ponto de vista, não só pelos temas que escolhem, pela forma como contam, como fazem os relatos do ponto de vista jornalístico, mas como todos os pormenores do ponto de vista sonoro são tidos em conta, como, por exemplo, o simples facto de existir banda sonora específica para determinadas séries que eles têm, revela uma atenção ao áudio como poucos projetos dão. Em Portugal, certamente, não conheço outro, mas lá fora também não há assim tantos que tenham tanto cuidado com o áudio como o projeto Fumaça tem. E você já sabe, todas as dicas que foram dadas nesse episódio estão no nosso site, dialecticas.com, onde você encontra também todos os outros episódios e um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Ricardo, muito obrigado pela participação, foi muito legal a tua presença hoje, é a segunda vez já que participa. Obrigado. Eu ainda faço um agradecimento porque o Ricardo foi a pessoa que passou contato de outros pesquisadores aqui em Portugal para a gente fazer essa série sobre podcasting. Agradeço muito o convite, muito, muito interessante, e é muito interessante estarem a fazer uma série também sobre podcasts, e não há assim tantos investigadores, a verdade é essa, que estudem só podcasts, mas têm vindo a crescer também, e há ainda muito para estudar, a verdade é essa, porque os relatórios internacionais e também alguns dos trabalhos nacionais mostram que continua a ser um caminho com muito para explorar, e, portanto, também parabenizar-vos a vocês por terem escolhido este tema para estes podcasts. Luana, mais uma vez agradecer, né? A Luana, na verdade, é a pessoa aqui que veio para o Dialéticas porque é que mais estuda esse assunto. Inclusive, tem um evento em Braga, isso aconteceu, no caso, um dia depois dessa gravação desse episódio. Um dia antes, né? Um dia antes. Aí eu vou no evento, quem está na organização? A própria Luana, mas é isso. Quero deixar aqui meu agradecimento para o Ricardo por ter topado essa conversa com a gente, a conversa foi muito boa. E para você que está ouvindo a gente, semana que vem, mais um episódio do Dialéticas, não perca. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Este podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Neste episódio, nós tivemos a apresentação de Giovanni Ramos e Luana Viana, roteiro de Luana Viana e edição de Giovanni Ramos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialecticas.com, o nosso e-mail podcast@dialecticas.com, e estamos também nas redes sociais, @dialecticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é @dialecticaspodcast. Na próxima semana, continuamos a nossa série sobre podcasting em Portugal, desta vez com o jornalista e pesquisador Rubem Martins. Até a próxima!